Vamos lá, vamos falar sobre um tema aqui que eu só não quero ser apedrejado aqui no meio dessa feira, porque falar de short stay no meio da feira de hotelaria é um tanto quanto desafiador. Mas queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, mas para mim é uma missão de vida quase isso daqui que eu tenho feito, que é buscar a transformação das hospedagens através da tecnologia. Então, o que eu quero compartilhar aqui com todos vocês hoje é uma provocação e um pensamento que a gente tem que ter, que eventualmente alguns negócios como o short stay, eles vêm para provocar e fazer a gente inovar e realmente se mexer, tá? Então, bom, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gabriel Fumagalli, eu sou CEO e cofundador da XStay. A XStay é uma plataforma de estadias inteligentes, onde a gente faz a rentabilização de ativos imobiliários através da alocação de temporada. Mas eu sou novo nesse negócio, talvez muito mais novo do que vocês, todos que estão aí na feira, né? Nesse mundo de hotelaria. Eu sou empreendedor de tecnologia, já estou nesse mundo há 18 anos, já passei por alguns momentos tanto bem desafiadores, com empresas não indo tão bem, mas uma das minhas empresas, dado todo o contexto que a gente entregou de valor para o mercado, ela foi comprada por mais de 100 milhões de reais. Isso daí me trouxe numa situação onde eu queria realmente buscar alguma coisa que tinha muito mais sentido para mim. E eu identifiquei nos negócios de hospedagem uma ineficiência gigantesca, e daí que nasceu então essa ideia de transformar hospedagens em negócios lucrativos através da tecnologia, e a gente fomenta isso hoje através da XStay. Bom, algo que a gente sabe, que a gente acompanha muito o consumidor mudou. Nós todos aqui somos consumidores, a gente sabe o quanto a gente já mudou ao longo do tempo. E o que impede da sua operação mudar também? Eu acho que o short stay, por ter nascido mais recentemente, a gente permitiu, né, e até buscou esse tipo de mudança, né? Algumas coisas que mudaram nesse comportamento de consumo que 40%, eu trouxe alguns dados aqui, mas 40% dos viajantes, eles buscam hospedagens mais flexíveis, né? Eles preferem que os serviços eles sejam mais digitais, a jornada seja mais digital. O segundo ponto é essa experiência total, né? Digital, não só na compra, mas também no processo de entrada e saída dos seus apartamentos. Terceiro ponto é que o short stay ele tem gerado uma nova demanda, né? Essa demanda, até estava discutindo aqui recentemente, no outro bate-papo que eu fiz. Eventualmente a gente chega em São Paulo, novembro, em São Paulo fica uma loucura, né? Os hotéis todos 100%, taxa de ocupação alta e diária média alta. E aí, se não tem o short stay para suportar essa demanda, a gente não tem, né, um destino forte. E por último, a gente tem visto, né, inclusive dados do Airbnb mais nos Estados Unidos, a tendência de viagens em grupo. Então isso tem sido também uma mudança de consumo, que antes os grandes grupos só iam aos hotéis, né, fazer as suas convenções, os seus encontros, e agora os modelos de short stay eles têm permitido isso também. Agora eu trouxe também um pouco do cenário da hotelaria. E tudo isso depois vai corroborar para o que eu trouxe de mensagem aqui sobre, vamos lá, né, se o short stay ele é um aliado ou um inimigo da hotelaria. O estudo da McKinsey de 2024, ele mostrou que a hospitalidade, o setor como um todo, ele investe 30% a menos em tecnologia do que setores como varejo e serviços financeiros, né? Um parêntese aqui, eu fui recentemente na Hightech, que é uma feira de tecnologia para a hospitalidade, foi em Charlotte esse ano,
E diferente de feiras de varejo que eu fui e vi diversas soluções de inteligência artificial, por exemplo, na Hightech, que é uma feira do setor, não tinha tanto. Isso me mostra que tanto os fornecedores quanto a indústria, né, ela precisa se movimentar ainda um pouco. Bom, o segundo ponto é o índice de digitalização da União Europeia, né? O setor hoteleiro está classificado entre os 5 com o menor nível de digitalização. Outro dado, né, que apenas 17% dos hotéis adotam algum tipo de automação avançada. Isso daí lá em 2022. Olhando o que acontece hoje, não acho que esse dado tenha mudado tanto, né? E aí aqui eu posso falar realmente com autoridade. Eu trabalho há 10 anos com integração de software, trabalhei, né, muito tempo. E enquanto a gente via varejo, enquanto a gente via vários tipos de serviços utilizando de automações avançadas, a hotelaria ainda utiliza muito pouco, né? O famoso RMS de um lado, PMS do outro, RP do outro e nada se conversando. E por último, também o estudo da McKinsey, mas o de 2023, mostrando que 60% dos hotéis ainda utilizam sistemas de gestão, né, o PMS legado. E esses sistemas trazem, né, uma tecnologia legada em conjunto que dificulta muito a gente poder automatizar as coisas dentro do hotel e prover experiências melhores aos clientes, tanto quanto melhorar a eficiência operacional desses hotéis. Então, esse é um pouco do cenário que eu trouxe aqui e eventualmente vocês que trabalham no hotel, são cenários que vocês vivenciam no dia a dia do hotel. Eu trouxe também uma análise com dados do TrustYou e do EHL da Hospitality, onde a gente vê um pouquinho do crescimento do short stay versus o crescimento da hotelaria. A gente vê, né, no período ali de pandemia, a hotelaria com um decréscimo muito grande, e o short stay foi uma das grandes saídas ali daquele momento, né? Então as pessoas querendo ir mais para lugares afastados, a legislação não tão acirrada dentro do short stay, então no momento de pandemia isso daí também não afetou. Hoje em dia a gente vê o crescimento percentual ainda muito acima da hotelaria, né? Por diversos fatores que a gente pode discutir depois, mas esse é um fato. Além disso, né, eu queria trazer um pouquinho do que o short stay está fazendo como modelo de negócio, e não só olhando o que nós fazemos na Xstay, mas o que eu vejo os principais players de mercado fazendo, né? E isso, muitas coisas foram necessidades do nosso negócio, porque a gente nasceu num ambiente que ele não é um ambiente totalmente organizado, como num hotel, que você tem, né, a estrutura toda feita para isso. Então, acabamos utilizando a tecnologia como um pilar principal do negócio, né? Principalmente por essas limitações operacionais que eu mencionei. A gente não tem equipe física em todo lugar, então eu preciso fazer uso de tecnologia para que eu possa fazer essa operação de forma remota. Outro ponto que nós fizemos, essa descentralização da operação. Então, diferente de um hotel que tem isso tudo verticalizado, o short stay ele acaba tendo uma operação centralizada para que depois, dentro dos empreendimentos, eu tenho poucas pessoas e, eventualmente, pessoas até terceiras, parceiros. O short stay faz o uso muito mais de um ecossistema. A gente opera muito mais horizontalmente do que verticalmente como um hotel. Dados como combustível para decisão. Por nascermos mais no momento digital, para nós ficou muito mais fácil captar esses dados de forma estruturada para tomar as decisões, né? Então, esse também é um grande ponto. No painel anterior, a gente viu aqui o pessoal comentando um pouco dessa dificuldade dos dados dentro da hotelaria
da recepção, não colocando todos os dados necessários aqui. Por ser essa jornada digital, é muito simples a gente captar esses dados. E por último, né, aqui acho que tivemos um problema de typo, não é a tecnologia como pilar principal, mas é a automatização de processos. Então, os check-ins automatizados, geração de senha para as portas, o atendimento feito de forma remota. Então, a automação hoje, ela já é parte do short stay e das principais operações que a gente vê profissionalizada, né? Existem várias empresas que fazem isso de forma profissionalizada, investem forte nisso e por conta disso a gente consegue. É óbvio que o mercado ainda está se profissionalizando, então existem muitos amadores, né? E acho que tem espaço para todo mundo que fazem isso. Mas esses são os elementos que eu entendo que a hotelaria poderia beber um pouco mais dessa água para se evoluir. Alguns outros dados, eu trouxe dados até para a gente desmistificar um pouco se é um aliado ou não, né, da hotelaria. Então, a hotelaria, segundo os dados do Infob de julho, teve uma taxa de ocupação de 62% em São Paulo. Enquanto o STR, numa média de mercado de operadores profissionais, teve 68%. Agora, quando a gente vê a diária média, né, a gente tem uma diária média de R$ 489 e o short stay com uma diária média de 272. O que isso, acho que filosoficamente também nos traz, né? Não é todo mundo que consegue pagar R$ 490 numa diária. O short stay, ele traz essa possibilidade de um outro tipo de cliente fazer o uso dessa alocação e dessa hospedagem. Bom, então eu acabo enxergando muito o short stay como um laboratório da inovação tradicional. E isso dentro da Xstay é o que nós somos para a Atri Hotéis. A Xstay é uma empresa da Atri Hotéis, é a terceira maior gestora de hotéis do Brasil, e nós acabamos, né, sendo essa grande alavanca de inovação para a hotelaria. Por isso que eu acredito que existe aqui uma correlação muito forte e cada vez mais essa migração do short stay com a hotelaria e saindo um pouco mais desse âmbito do Airbnb e indo mais para operações tradicionais, tá? De novo, nós fomos forçados a inovar porque a gente não tem equipe dedicada em tudo quanto é lugar. Estou vendo aqui pessoas que trabalham no mercado e a gente sabe que operar o short stay é muito difícil. Então, a gente teve que apostar muito na tecnologia para isso, né? Então, que tipo de coisas são mais comuns que a gente vê no nosso mercado e nem tanto na hotelaria? Um stack integrado de tecnologia. PMS, Channel Manager, RMS, motor de reservas, tudo integrado e funcionando. Atendimento humanizado, mas centralizado. Então é uma central de atendimento. Não é que cada ambiente eu tenho uma pessoa de atendimento. E a utilização de AI generativo. É uma tecnologia que está aí disponível para todo mundo, é só usar. Integração com fechadura digital e leitor facial. Isso também é um elemento muito importante que você tira a fricção e tira um monte de gente que você precisa ter lá para entregar chave, para fazer uma coisa. É tecnologia, gente. É 100%? Não, de vez em quando dá pau, mas a gente vai se adaptando para isso. Monitoramento de câmeras e rede Wi-Fi, né? O hotel começou a fazer esse monitoramento de redes. Isso é de extrema importância, a qualidade da internet que se entrega dentro dos locais. Aplicativo de check-in com validação dos dados dos hóspedes, né? Diferente da hotelaria, o short stay geralmente não tem uma recepção para validar. Então, a gente faz investimentos altos para conseguir validar que aquele hóspede é realmente aquele hóspede, que ele não tem um problema, eventualmente, numa Interpol ou qualquer agência de segurança, né? Então, esses são elementos que a hotelaria poderia utilizar, gente. Então, é isso que a gente acaba, né, no nosso dia a dia fazendo
Muitas vezes pelas dores que a gente sofre, de fraude e tudo mais, a gente precisa buscar inovação. Aplicativo de camareira e manutenção, né? Então a governança também ela passa a ser remota. Eu começo a colocar checklist para essas pessoas cumprirem e gerar uma evidência de como estava o apartamento, como ficou o apartamento, se algum item foi quebrado. A manutenção preventiva, então um controle também a nível de aplicativo, numa aplicação de todas essas manutenções preventivas e uma gestão também automatizada de estoque de amenidades e lavanderia. Tudo isso é possível e eu já vi diversos players fazendo. Isso daqui, eu não estou falando só da Extel, estou falando de players de mercado que fazem uso dessas soluções e que já estão aí, né? A hotelaria poderia muito bem beber dessa água. E por último, que acaba sendo, né, um pouco mais prático e muitos hoteleiros já fazem, é a integração do ERP para faturamento automatizado e aqueles que possuem um portal investidor onde eu entrego com total transparência o que está acontecendo, qual é a rentabilidade daquele quarto, qual que é a diária média, em tempo real. Eu não espero fechar o mês para entregar o dado. Assim como um investidor acessa o aplicativo da XP para saber como está aquela ação naquele dia, ele pode ver se o quarto dele está ocupado, está rentabilizando ou não. Bom, esse é um tema que, para mim, é de extrema importância e eu já vivi isso há muitos anos. Né? O Link API que eu comentei aqui, que foi uma das empresas que eu cofundei e ela era um software de integração. Para mim, se vocês são gestores e querem inovar e buscar soluções de tecnologia, a primeira e mais importante pergunta que você deveria fazer para qualquer parceiro é: você possui uma API robusta e bem documentada? Isso daqui é quase que um mindset do fornecedor de software que promove a inovação aberta. O que é a inovação aberta? É permitir que ele consuma os dados do seu software e crie soluções através desses dados. Aqui no Brasil já o Open Finance é um projeto, né, bem forte disso, mas na hotelaria também é importante, porque senão, não, mas meu RMS não funciona porque não está integrado. Mas eu uso um PMS que não tem API. Meu amigo, você não tem API, você está fora do mercado. Essa que é a real. E essa é a minha provocação aos fornecedores de software também. Acabou o momento da gente estar num ambiente onde não, eu faço tudo, você não pode fazer nada. Não tem como a gente ter um único software que faz tudo o que um negócio precisa. Então, para mim, API aberta e bem documentada é uma das prioridades que qualquer provedor de software deveria ter como mindset, inclusive, para fomentar a inovação. Bom, o que a hotelaria pode aprender com STR? Eu já fiz alguns comentários aqui de coisas que eu acredito que a hotelaria pode aprender com STR e tem muito do que o STR ainda precisa aprender com a hotelaria. A cada painel que eu vou, a cada FOB, evento, se questiona muito, mas o uso da tecnologia vai acabar com a hospitalidade é questão de pessoas. Na minha visão, a hospitalidade, antes de mais nada, é um negócio. E o negócio ele precisa fechar a conta. Não tem como eu ter uma conta, né, um DRE de um hotel, onde 60%, 70% do meu custo é pessoas. A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso para que a gente fomente o nosso negócio e deixe isso muito mais rentável ou pelo menos estável, né? Alguém vai ter que pagar a conta disso. Então, pontos que o STR executa e que eu acho que é importante aí para evoluirmos a hotelaria. Flexibilidade operacional, menos burocracia e mais eficiência e a fricção do check-in e a entrada do apartamento, né? Eu recentemente fui me hospedar num hotel, não da nossa rede, e eu tive lá 30 minutos. Eu cheguei 3 da tarde e demorou 30 minutos para eu fazer um check-in.
O STR, de modo geral, ele demora 2 minutos para você entrar no empreendimento e entrar no quarto, quando se utilizado de todas as tecnologias que a gente tem para utilizar. Então, além disso, a gente vê que a automação ela pode ser muito melhor utilizada dentro da hotelaria. Parte de check-in, o gerador de senhas, o atendimento remoto, automação de cobrança. Então, para que a gente tenha essas operações sem fricção, também é importante a gente eliminar um pouco da burocracia. Para que eu tenho um auditor dentro do hotel? Auditor só existe porque alguma coisa não funciona como deveria. Se você tem processos, ferramentas para o fluxo funcionar normalmente, você não precisaria ter um auditor. E é comum, é uma função extremamente normal dentro da hotelaria. Então, a gente precisa olhar esses pontos e refletir, e acho que nada melhor do que uma concorrência para que a gente possa parar e repensar para ver o que a gente aprende, pelo menos, com essa concorrência. A tecnologia ela não é custo, né? Ela é um investimento que precisa ser contínuo, mas mais do que dinheiro, ela precisa mudar mindset. Não adianta eu chegar e fazer um investimento hoje e achar que esse investimento vai perdurar para sempre. Vide lá o RFID que todo mundo usa desde os anos 90 na porta do hotel, né? Mas é uma mudança cultural, é uma mudança que a gente precisa fomentar dentro das equipes hoteleiras para que as pessoas vão lá, aprendam sobre inteligência artificial, aprendam sobre análise de dados. Isso essa é a visão, né? Acho que do futuro. E para que a gente faça essa transformação digital na hotelaria, esses são os 3 pilares que eu entendo como importantes, né? A mudança cultural. Então, sempre a principal barreira numa transformação digital é a cultura. Então, mudar esse mindset de que sempre fizemos assim e é assim que funciona, precisa morrer. A inovação dentro do planejamento financeiro, porque o hotel é um negócio que exige muito CAPEX, então, às vezes você tende a fazer uma reforma do que investir num software. Normal isso, mas se todo ano for colocado um pouquinho dentro do budget, no final vai dar uma grande diferença. E inovação é um ciclo contínuo. Não adianta eu investir hoje, mas eu vou ficar cada 5 anos trocando software porque é uma dor de cabeça. Eventualmente vai ter que fazer isso, né? Essa é a forma de inovar. Não é porque, mas eu uso o PMS, é muito difícil de mudar. Mas se não mudar, nada muda, né? Então, a provocação aqui não vamos transformar o hotel em STR. Existe mercado para os 2 tipos. Eu mesmo sou uma pessoa que utiliza os 2 tipos de produto, né? Então, acho que a ideia aqui não é provocar, vamos transformar o STR. Não, existe a hospedagem, o serviço da hospedagem, da hospitalidade é importante, mas eu vejo muitas vezes o questionamento, mas o meu hóspede não gosta disso. Hoje todo mundo faz check-in antes de chegar no aeroporto, né? Porque não quer pegar fila de guichê. E a indústria puxou isso, então a provocação aqui modifica e vamos forçar o mercado, porque com o tempo ele vai absorver. E não adianta a gente fazer tudo uma vez. Vamos agrupar os desafios por temas, vamos ver o que dói mais, né? Dentro de pessoas, ferramentas e processos que são essa base, e vamos criar uma ordem de prioridade para esses projetos de inovação e coisas que a gente pode aprender aqui com o mercado do short stay. Trouxe uma frase aqui, né, que o conforto do habitual, ou seja, isso que a gente faz, hoje ele traz segurança. Às vezes, não vou mexer porque é assim e tal. Mas é na coragem de inovar que a gente vai descobrir o verdadeiro caminho para o crescimento. Então essa frase aqui, eu entendo que ela é bem importante para o mundo da hotelaria, porque é isso, se a gente não inovar, cada vez mais a gente vai ver menos crescimento, ano que vem PES acaba, as coisas começam a ficar mais difíceis, daqui a pouco vem o IVA,
e tributa mais, e enfim, então a gente tem que começar a olhar e estar aberto para essa inovação. E aí eu quero deixar um presente aqui para vocês antes de finalizar. Em junho desse ano eu fui para a Hightech, que é essa feira de Charlotte que eu comentei aqui durante a apresentação, e eu fiz um relatório com todos os fornecedores de tecnologia lá. Então, se você quiser ver o que tem lá fora de tecnologia, acesse o relatório, você vai ter lá o nome, o site, e aqui é um papel meu dentro dessa missão de inovar o mercado de hospedagens e melhorar a lucratividade através da tecnologia. Se vocês quiserem também o material dessa apresentação, me adicione aí no Instagram, é Gabi Fumagalli, Fumagalli com 2 L's no final, e me pede lá que eu envio o material para vocês. Pessoal, é isso que eu preparei hoje. Espero que tenha sido, no mínimo, provocador e que cada vez mais a gente não olhe o STR como um concorrente da hotelaria, mas muito mais como um aliado dessa transformação digital que a gente precisa no setor. Obrigado.